O nosso nascimento, gente, tem muito mais influência no nosso comportamento durante a vida do que nossa vã filosofia. Eu fiquei muito impressionado porque eu fui fazer essa técnica chamada de rebirthing como cliente, sabe? E caiu tantas fichas para mim, eu comecei a entender muito do que eu fazia, porque eu fazia, né, das minhas carências, das minhas exigências, dos meus ideais. E essa técnica se utiliza da respiração para desbloquear crenças desfavoráveis e para implementar novas crenças, né? Porque a nossa respiração tem tudo a ver com a nossa vida. Respirar é viver. Chegamos neste mundo com a primeira inspiração e vamos embora deste mundo com o último sopro. Então não há nada na sua vida, meu querido, minha querida, não há nada mais importante na sua vida do que a sua respiração. Porque até sem dinheiro a gente vive, sem respirar a gente não vive. Então uma pessoa que respira bem tem uma vida mais saudável. Por quê? Porque respirar é viver. Como é a respiração de um monge? Observe. Como é a respiração de uma pessoa afobada? Como é a respiração de um confuso? Então, quer melhorar a sua vida, comece melhorando a sua respiração. E deixa eu já ir dizendo uma coisa para você. A nossa primeira inalação, a nossa primeira respiração, a gente respirou e se inspirou para uma vida inteira. Você sabe que muito dos nossos níveis de merecimento na vida está relacionado com essa primeira experiência, a nossa primeira respiração. Se respirou curto, pode comprometer o quanto eu mereço nesse novo mundo. Crenças. O mundo que eu estou conhecendo, o mundo que eu estou percebendo a partir do meu nascimento. E desde a fase intrauterina, momentos do parto, tipos de parto, geram registros que vão se transformar em comportamentos na fase adulta. Vão iniciando a minha construção psicológica de como é perceber esse novo mundo, sabe? Então, as nossas crenças limitantes, e eu digo para você, a mais limitante está no momento do parto. Sua crença mais limitante, seu maior nó emocional, está no momento do parto. E você vai entender já já. Tá? É como se fosse assim um carimbo. Pá! É isso que você precisa trabalhar nessa existência. É isso que acontece. As nossas impressões no momento do parto. A nossa relação com o obstetra, por exemplo, dita muito na nossa vida com relações com a autoridade. Porque ali, naquele momento do nosso nascimento, a autoridade era o obstetra. A obstetra. Então, dependendo como foi essa dinâmica, dependendo como eu registrei, o que eu registrei nessa dinâmica, vai estabelecer a minha conexão com a autoridade na vida. Então, todo mundo que represente a autoridade para mim, eu vou reagir, ter uma tendência a reagir da forma que reagi no meu nascimento. Como é que a gente chega no mundo, gente? Olha só que coisa interessantíssima. Todos nós, por mais conscientes que sejamos, fazemos esses registros, 2 registros muito fortes, quando nascemos e que nos acompanham para a nossa vida inteira. São 2 registros muito significativos. Nós estamos na erraticidade e resolvemos ingressar no mundo físico. Nós somos seres espirituais, somos energia administrando um corpo físico. Então energia quer o quê? Liberdade, né? Para se projetar. Eu estou ali na barriga da mamãe, a melhor embalagem do mundo, barriga de mãe. E para mim está tudo ótimo. Estou ali bailando livremente naquele útero materno,
quentinho, gostoso. E por mais que minha mãe me rejeitasse, eu estava seguro e protegido no cordão umbilical, a minha primeira fonte nutridora de vida. E aí está tudo maravilhoso. Eu me sinto seguro e livre para voar. Caramba, Haddad, essa é a forma da felicidade. Tudo que eu quero na vida é me sentir seguro, me sentir segura e ter liberdade para voar para onde eu quiser. Não é verdade? Pois é. Era assim quando começou. Depois, meses depois, foi começando a ficar apertado. Ai, meu Deus, eu quero sair daqui, eu quero minha liberdade. Cadê minha liberdade? Eu não sei o que é nascer. Eu quero a minha liberdade. E aí vai chegando próximo dos famosos 9 meses. E eu registrei todas aquelas coisas do que me falaram, né? Por exemplo, eu, Haddad, fui um quinto filho de uma família paupérrima, pobre. E todo mundo aconselhou mamãe a abortar, né? Mamãe tinha loucura para ter uma filha. Teve 6 homens, porque 7 anos depois de mim ainda veio o temporão, Moisés, meu último irmão. E teve 6 homens, sempre quis ter uma menina, sempre tentando. E toda a família queria que ela me abortasse, né? Amélia, você é maluca? Esqueceram que era a Amélia mulher de verdade. Uma porção de homem para cuidar, né? Então, você imagina como é que era. Então, todo mundo falando, Amélia aborta, minha filha. Dava chá para a mamãe, dava isso, dava aquilo. Ela dizia que tomava chá, não tomava nada, né? Obviamente não tomava nada. E eu nasci. Ainda bem que mamãe não me abortou, senão eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Então mamãe não me abortou e eu estou aqui. Mas imagina o que eu registrei de crenças do tipo: eu sou um problema, eu causo problema, eu sou inoportuno, eu sou inadequado. Tudo isso passou por mim, sabe? Estou dizendo isso, gente, porque essa técnica de rebirthing, a qual eu me apaixonei e depois fui fazer a formação e atendi muito tempo em consultório com essa técnica, ela tem 2 etapas. A primeira etapa é investigação consciente das nossas crenças limitantes. Então essa eu continuo adotando até hoje. Né? Por quê? Porque é uma investigação consciente. Você leva aí 1 hora, 1h30 por cada sessão. Depois você passa mais 1 hora, minimamente 1 hora, respirando aquela consciência que você tomou. Para quê? Para desbloquear no cérebro, no sistema, aquelas crenças desfavoráveis, as fichas que caíram, e para implementar novas crenças e inspirar, potencializar essas crenças. E às vezes a sessão durava 3, 4 horas uma sessão. Tinha fila sempre na porta, né? Você imagina, 1 vez por semana, 4 horas por semana. Quem é que tem esse tempo, né? E não é aquela tipo de terapia que você fala, acabou sua hora, vai embora, volta semana que vem. Você ficava respirando ali e existiam muitas coisas que acontecem nesse processo de respiração, porque todas as suas crenças, elas vêm para o corpo. E aí tem uma leitura que a gente faz, né? Eu atendi muito tempo com essa técnica. Então, a investigação consciente nos leva o que a gente chama da nossa crença mais limitante, que, pela minha experiência, eu consolidei que no momento do parto é o registro mais forte que a gente faz. É a nossa crença mais limitante, o meio da cebola. Eu falo meio da cebola porque autoconhecimento é assim, terapia, a gente vai descarregando, vai chorando até chegar no meio da cebola. Aí depois é para rir para a vida toda, né? A gente chora um pouquinho e depois ri a vida toda. Conhecer a nossa sombra. No final da sombra encontrarás a tua luz. Jung já dizia isso, né? Eu sou apaixonado por Jung. Jung já dizia isso. No final da tua sombra encontrarás a tua luz. Então não tem jeito. Né? Quer passar daquele sinal vermelho, amarelo e verde? A maioria vive no amarelo, querendo ir para o verde. Só que para ir para o verde tem que ir para o vermelho. E aí, a maioria não quer ir para o vermelho, porque dói. Mas tem que ir para o vermelho. Tempo vermelho é autoconhecimento, é se investigar, é saber por que eu faço o que eu faço. É por que essas coisas na vida fazem sentido para mim e outras não fazem sentido para mim. Não é por acaso. É baseado em registros que você vem fazendo desde a fase intrauterina. E no momento do nascimento, todo aquele aparato de como foi perceber esse novo mundo
É muito importante esse momento. Então, todo mundo falava, né, para a mãe me abortar. Imagina, eu respirando, a gente respira na água quente, por exemplo, a 39 graus, a gente volta para a barriga da mamãe. Querendo ou não, a gente volta para a barriga da mamãe. E aí eu tive vários insights, né, dessas crenças que eu achava que eram minhas crenças mais limitantes. Sou inadequado, sou inoportuno, eu causo problema, eu sou um estorvo. Todas essas crenças eu naveguei por elas, sempre aprofundando até chegar na minha crença mais significativa, o meu maior nó emocional, que nós chamamos isso de lei pessoal. É uma mentira pessoal, mas é tão forte, e eu acredito tanto nela que para mim vira lei, e obviamente isso se materializa no resultado da minha vida, né? Obviamente uma crença trabalhada, né? já trabalhada. Mas é muito interessante essa técnica, e eu continuo trabalhando no que tange a investigação consciente, né? Mas eu dizia que nós fazemos dois registros muito fortes quando nascemos, né? Então, nessa opção de liberdade, porque vai ficando apertado ali, lembra o útero? Eu quero o quê? Minha liberdade. Eu sei o que quer nascer? Não sei. Eu quero a minha liberdade. Nessa opção da minha liberdade, todos nós fazemos dois registros muito significativos. Muito significativos. O primeiro registro, por mais normal que tenha sido seu parto, natural, vaginal ou cesárea, sem dor, por mais normal que tenha sido o seu parto, foi com dor. Dor, teve sofrimento. Então, a vida é uma luta e um sacrifício. Você pergunta para 10 pessoas, 11 vão dizer que a vida é uma luta e um sacrifício. Está aqui, vem do parto. Porque todos nós tivemos que lutar. Nós chegamos a encarar a morte cara a cara. Quando? Quando cortaram a minha fonte nutridora de vida, o meu cordão umbilical. Você já imaginou isso? Dizem que o maior medo do ser humano é falar em público. Não é. Falar em público é medo de exposição. O medo maior é o medo da morte, que vem da onde? Do parto. Quando cortaram a nossa fonte nutridora de vida e falaram, vive, todos nós fizemos isso sozinhos. Estamos aqui para contar a história. Vencemos. Por que nós vencemos? Não tinha ninguém para falar para a gente, não vai dar certo não, hein? Quando cortaram o teu cordão, você está ferrado. Se você não respirar, você morre. A vida é uma luta e um sacrifício. O nosso cérebro, gente, nosso sistema, ele sempre volta. Freud dizia isso. A gente ou busca prazer ou foge da dor. Então, ele sempre volta na experiência mais significativa da nossa vida. Para o prazer ou para a dor. Nosso sistema funciona assim. Quando a gente tem umas férias para tirar, ele vai aonde? Nas últimas férias gostosas que nós tiramos. E fica doido que chegue a hora. Quando um momento de expectativa e de dor, o que o cérebro vai? Qual é a experiência mais significativa? É o do parto. Não tem. Foi a maior luta que todos nós travamos na vida, foi no momento do parto. Porque nós encaramos a morte cara a cara. Foi uma experiência de morte. Para quem está lá de cá vendo, que gracinha está nascendo, mas para quem está nascendo é um parto, entre aspas mesmo. Então é uma experiência de morte, né? Se a gente não respirasse, a gente morria. E a experiência é muito traumática do nascimento. Porque quando a gente respira, sabe por que a gente chora? Porque quando o ar entra, queima tudo por dentro. Imagina, hein? Queima tudo por dentro. Aí a gente está querendo liberdade, vem alguém já amarra a gente para a orelha não ficar assim, não é verdade? A gente quer liberdade, já amarra a gente. A gente vem com aqueles anticorpos, que são anticorpos a vida inteira. A primeira coisa que faz, bota a gente no tanque, esfrega a gente. Sabe qual é a sensação daquilo, gente? É uma lixa. A gente está num útero quentinho, vem ar-condicionado, luz em cima. É doloroso, a vida é uma luta e um sacrifício. Vem daí. Segunda crença muito relevante que nós fazemos no momento do nascimento. Olha que coisa maravilhosa, no sentido de ser extraordinário, porque de maravilhoso não tem nada. O que eu buscava? Não era a liberdade? Sim. Então, naquela minha opção da liberdade, quando cortam o meu cordão umbilical, sabe qual é a conexão que nós fazemos? Todos nós fazemos. Mais ou menos, mas todos nós fazemos. A manutenção da minha liberdade. Olha só. A manutenção da minha liberdade, que é o que eu buscava. A partir deste momento, estará sempre condicionada à dor de uma separação.
Olha só, eu vou repetir. A manutenção da minha liberdade a partir deste momento estará sempre condicionada à dor de uma separação. Por isso, não raro, humanos se separam dolorosamente. Por isso, acreditamos que a liberdade está na separação e não na união, e a liberdade é com dor. Olha que coisa maluca, um tremendo equívoco mental. Por quê? Porque a liberdade não está na separação. A liberdade está na união total. Vou provar isso aqui para vocês. Olha só, a manutenção da minha liberdade a partir desse momento estará sempre condicionada à dor de uma separação. Olha que coisa, que registro que a gente faz. Então, a gente acredita que a nossa liberdade está onde? Está na separação. Não é? Tem hora, eu quero sumir! O que é isso? Eu quero sumir, eu quero me separar ao máximo. Quero pegar um ônibus, chegar lá fora da terra e descer. Não já ouviram isso? Está nessa crença. Mas não é assim não, gente. A manutenção, a minha liberdade está na união total. Quanto mais unido eu estiver, mais livre estarei. Reparem que casais que se relacionam extremamente bem, quando um dos dois morre, o outro, ou a outra, obviamente, o outro, né? Hoje em dia a relação de casais não está se falando em gênero, o outro arruma logo outra pessoa. Quem está de fora fala, caramba, ele não amava essa pessoa. 2 meses a pessoa morreu, ele já está arrumando. Eu já até ouvi isso, tipo, o defunto ainda tá morno e ele já arrumou outra? Isso não gostava dela, já ouvi isso. Eu falei, muito pelo contrário. Aí eu tive que explicar para as pessoas, só tem tempo para ouvir? Muito pelo contrário, é porque eles se amavam muito, por isso que eram livres. Quanto mais unido estiver, mais livre estarei. Repara, eu aqui em relação a você, estou com esse equipamento aqui, e qualquer coisa que der aqui, se faltar internet, qualquer coisa que der, eu consigo resolver, tá certo? Vamos partir desse princípio? Qualquer problema que der, eu consigo resolver. Então, eu estou totalmente unido a tudo que está aqui, porque qualquer problema que der, eu conheço tudo. Eu vou lá e resolvo. Então, significa que eu estou livre em relação a tudo isso aqui. Por quê? Porque estou totalmente unido a tudo isso aqui. Percebe? Liberdade, quanto mais união, mais liberdade. Então, casais, quanto mais liberdade, quanto mais unidos eles estão, mais liberdade tem. Então você pode avaliar a liberdade que você tem no seu relacionamento pelo quanto você consegue falar o que pensa, falar o que sente, expor, ser verdadeiro, estar unido, não esconder o jogo. A maioria faz o quê? Não fala tudo que pensa, não fala tudo que quer, porque o outro vai se magoar para evitar conflito, acreditando que não quer sair da zona de conforto, né? Então, casais que se dão muito bem, quando um dos dois vai embora, o outro se arruma logo. Por quê? Porque está livre. Porque era unido. E aí, uniu, viveu 100% o relacionamento. Quando a gente se une total, vive 100% o relacionamento. E aí acabou. Viveu 100%, entende? Quando a gente não vive 100% é que vem a culpa. A culpa não me libera para o próximo relacionamento. É isso que acontece. E esse equívoco mental que nos faz separar com dor, vem do momento do parto, no corte do cordão umbilical. Vê que coisa extraordinária. Liberdade é com dor. Crianças, outra dica, crianças que demoram a engatinhar, crianças que demoram a andar, tá sentindo essa dor da separação, hein? Dica para mamãe e para papai. Tá sentindo essa dor da separação. Separação é com dor. Então se eu engatear, vou me separar, mas vai doer mais. Se eu andar, vai doer mais ainda. Aí retarda esses processos. Interessante, não? Então, primeira coisa, esses 2 registros que fazemos no momento do nascimento. A vida é luta e sacrifício. Por isso a gente tem essa cultura de que tem que se sacrificar para vencer na vida. A gente tem que se esforçar. Já expliquei isso em outras lives, não vou explicar aqui de novo. Qual é a diferença de esforço para sacrifício. Mas a gente acredita que a gente tem que se sacrificar
para vencer na vida. Isso vem do parto. Vem do parto. Né? Crença. Você imagina quantos anos você tem? Está enraizado aí até hoje isso. Então imagina limpar isso da mente, limpar o sistema, dá trabalho. Muita respiração. Muita. Mas respirar é viver. Respirar. Olha, a ferramenta mais barata e mais rápido para transmutar o estado de espírito é a respiração. Só tem uma mais rápido que essa, sabe qual é? A música. Musicoterapia. A música está na 4ª dimensão. Nós estamos em 3 dimensões. A música está na 4ª, ela vai direto na alma. Ela muda o estado de espírito instantaneamente. Então, musicoterapia é maravilhoso. Agora, a respiração, eu volto para o centro imediatamente. Voltei. Estou inteiro comigo mesmo. Voltei. Respirar é viver. Quer mudar a sua vida? Mude sua respiração. Comece pela respiração. Não é mágica, não. É ciência. É ciência. Não é à toa que quem nunca soube sobre respiração, né, quando a pessoa está... Respira fundo. Por que isso? Respira fundo. Quanto mais eu respirar, mais me abro a vida. Então, se você é inflexível, se você tem rigidez com você mesmo, se você é muito crítico com o mundo, crítica com o mundo, se abre, como é que eu me abro a vida? Como é que eu me torno menos crítico? Como é que eu me torno mais flexível? Amplie o seu ciclo de respiração. Porque quem é rígido, quem é reflexivo, a respiração é desse tamanho, é curtinha. É respiração de sobrevivência. Aliás, se eu fizesse uma análise aqui da sua inspiração, expiração, pausa, ritmo, velocidade, você vai falar, você tem bola de cristal? Eu ia dizer exatamente como é que você está emocionalmente. Você está adivinhando como é que eu estou? Não estou adivinhando não. A sua respiração diz como você está. Então a gente faz análise de respiração nesse processo. Né? Por isso a respiração é a coisa mais importante da vida. Aí vamos lá, tipos de parto. Né? Tipos de parto. Tem tendências, tá certo? Não é fórmula de bolo. Parto cesárea foi assim, parto vaginal foi assim, parto... Não. Tem tendências. Algumas características eu posso dizer para você que são mais marcantes. Como, por exemplo, parto a fórceps. Parto a fórceps desenvolve um excesso de medo. Consequentemente, por quê? Porque vai doer. Então, olha só. Lembra que eu falei minha relação com a autoridade na vida? O obstetra me machucou. E quanto mais eu registrei dor no fórceps, o cara me salvou. Olha só, o cara me salvou, mas foi com muita dor. Então, uma crença muito natural, limitante de quem nasceu a fórceps é: a vida dói. Viver dói. Muito natural. Muito natural. Então, às vezes a pessoa envolve... Olha só como é que isso pode desdobrar na vida dessa pessoa. É uma pessoa que quer ajuda, precisa de ajuda, pede ajuda. Quando vem a ajuda, ela recusa. Por quê? Porque vai doer. O medo faz ela não se abrir para receber. A característica até muito normal na maioria dos seres humanos, porque tem crenças de não merecimento, é a dificuldade em receber. Mas existem várias causas dessa dificuldade em receber. Quem nasceu a fórceps, eu estou dizendo aqui qual é a dificuldade que tem em receber e por quê. Porque vai doer. A vida dói. Então, parto a fórceps, às vezes as pessoas têm olhos mais abertos. Pode reparar isso. Né? Porque do momento do nascimento. Então, é muita coisa assim. Outra coisa que é mais assim significativo são gêmeos. Né? Nascimento de gêmeos. Não tem, eu até hoje não encontrei nenhum irmão gêmeos que se dê mais ou menos. Ou se adoram, telepaticamente se entendem, se amam de paixão, parecem um, ou se detestam. E o porquê disso? A culpa. Se conviveram bem a fase intrauterina, vão se amar. Se conviveram mal, vão se odiar.
Eu estava no sufoco, você saiu e me deixou no sufoco, culpa. Eu te deixei no sufoco, culpa. Então a culpa vai aglutinar os dois ou vai separar os dois. É a culpa que faz isso, para um lado ou para o outro. Isso é muito interessante. Se você souber de algum irmão gêmeos que se gostem mais ou menos, fala para mim, porque em 35 anos de experiência, eu fiquei na casa de um consultor amigo meu quando demos treinamento em Belo Horizonte, Ricardo, 5 meses eu fiquei morando na casa dele. Depois de 5 meses eu descobri que ele tinha uma irmã gêmea. Não precisou nada, né? Eu já tinha estudado Renascimento nessa época, acho que foi no ano 2000, ou um pouco antes até, não, um pouco antes. Treinamos 870 funcionários dos Correios de Belo Horizonte, treinamento de liderança. E aí eu tive que arrumar um consultor lá para me ajudar, porque eu não podia ir para Minas ficar lá direto. E conheci esse Ricardo e ficamos. E quando ele me falou, eu falei, você detesta a sua irmã, né? Detesta aquela praga. Isso foi o que ele me falou. Então, gêmeos tem isso, fósseis tem isso. Agora vamos lá, prematuridade. Prematuridade, né? Qual a tendência de quem nasceu antes? Incompletude. Está sempre se sentindo incompleto. Então uma crença natural seria eu sou incompleto. Sou incompleta. Detestam filas. Velocidade é a palavra-chave dessa pessoa. Falam rápido, agem rápido. São impacientes, obviamente. Né? Tem tendência a ser. Por quê? São prematuros. Impulsivos. Então, eles não se preparam. Agem por impulso. Quando está dentro, poxa, não estava preparado ainda, mas já está dentro. Já se ferrou, infelizmente. Né? Característica de pós-maturidade, pós-maturos. É tudo lento, né? É tudo mais intenso. Então, sofrimento tem que sofrer mesmo, né? Esperar o sofrimento chegar no auge para o socorro vir a caminho. Né? Então tudo é intenso, tudo é muito e tudo é mais devagar. Característica de pós-maturidade. Característica de cesárea eletiva. Aquela cesárea eletiva. Mamãe, o obstetra fala, vou te operar na quarta, que sexta é feriado, eu vou viajar, tá bom? Olha só. Olha o que essa pessoa acabou de fazer comigo que estou vindo. Ninguém me consultou. Eu deveria ser o personagem principal da cena. Mas geralmente o personagem principal é o obstetra, que é a autoridade. Ninguém me perguntou se eu queria nascer, se eu estava afim de nascer. Ninguém respeitou a minha liberdade. Olha os padrões de crenças limitantes que podem advir disso. Minha opinião não vale para nada. Ninguém me ouve nesse mundo. Ninguém me considera. Sentimento de inferioridade. Eu não sou nada. Agora imagina, por isso que eu te falei que não é fórmula de bolo. Ah, nasceu assim, então toda cesárea eletiva é isso? Não. Não. Vou te dar um exemplo agora de uma crença estimulante provocada pela mesma cesárea eletiva. Você conhece alguém, com certeza. A gente costuma dizer assim, poxa, esse nasceu de bumbum para lua. Essa nasceu de bumbum para lua. Não faz nada e chove na horta dela. Ela não faz nada e chove na horta dela. As facilidades acontecem na vida dessa pessoa. Conhece? Provavelmente foi uma cesárea eletiva em que ela registrou, sabe o quê? A ajuda vem de fora. Eu não preciso fazer nada. Quer ver uma outra crença bem comum nesses casos? A vida acontece. A vida acontece. Então são pessoas que confiam no fluxo da vida, confiam na abundância, na prosperidade, porque foi assim que eles vieram. Eu não fiz nada. Alguém chegou lá e pum, tem sempre uma mão salvadora. Tem sempre uma mão salvadora que vai resolver. Então tá pegando para mais de meta, calma, vai se resolver. Calma, alguma coisa vai acontecer que vai... E acontece e a solução vem. Por quê? Porque é a lei da atração, a gente manta e tá aqui. Percebe? Percebe? Então cesárea eletiva pode dar uma coisa ou pode dar outra, né? Existe uma tendência, obviamente, muito maior da falta de respeito, né? Minha opinião não é considerada, eu não sirvo para nada, minha vida não vale nada, ninguém, né?
Então, o que eu quero dizer para vocês com esses pequenos exemplos é que o nosso parto, o nosso nascimento, tem tudo a ver com os nossos resultados atuais, independente da sua idade. Independente da sua idade. Por quê? Porque se eu não começo um processo de autoconhecimento, onde eu vou investigar essas crenças e vou trabalhá-las para ressignificar as crenças, não tem esse negócio, eu não acredito nisso, vou me livrar das crenças, não vai se livrar, porque são coisas tão significativas, elas estão enraizadas tanto, que a gente diminui ela a nível de semente, e bota ela aqui do ladinho, a minha crença limitante. Toda hora eu estou de olho nela, porque se eu bobear, ela cresce. Se eu regar com uma lagrimazinha de choro, pum, ela eclode. E às vezes, numa noite para o dia, ela vira um jardim de erva daninha e destrói tudo que eu construí. Por quê? Porque somos seres emocionais. Então essa coisa que o coach fala, que a PNL fala, eu tenho moral para falar porque eu tenho pelo menos 3 formações em cada um. Então eu falo porque eu não tenho só formação nisso, né? Coach é uma ferramenta boa? É. Pega daqui para lá, não interessa o que você foi no passado. Mas eu acredito que a cura integral está em você se conhecer mais profundamente. Fazer o caminho de volta para casa. Então quando eu faço o caminho de volta para casa, eu vou mais fundo, eu vejo uma série de treinamentos aí. Vou descobrir suas crenças limitantes. Eu não mereço. Eu não sou bom bastante. Cara, isso para mim é nata do leite. Isso não é crença limitante. Eu não mereço? Não é crença limitante. Isso é consequência de uma crença mais profunda. Eu não sou bom bastante. Isso não é crença limitante. Isso é consequência, não é a causa. A crença limitante não é a causa. A causa é algo mais profundo. E a gente precisa investigar. Para quê? Para que a nossa cura tenha uma longevidade. Por quê? Porque quando a gente não pesquisa, quando a gente não se investiga, a gente vai para um cursinho, vai para um treinamento, sai 250 volts na tomada. Mas depois, o sistema, que já está acostumado, ele vai voltando ao seu padrão energético. Por quê? Porque você não mudou a tela do quadro. Você mudou a moldura, achando que estava com um quadro novo. Quadro novo é quando você aprofunda e ressignifica de fato. Então eu digo que essas terapias de PNL, de coaching, são extraordinárias quando você alia elas ao autoconhecimento. Porque senão o prazo de validade é muito curto. Vai funcionar? Vai funcionar, claro. Padrão neuronal. Você mudou a sinapse. Eu trabalho com hipnose também. Você mudou o padrão neuronal? Então é óbvio que vai mudar. Sinapse neuronal vai correr para o outro fio. Então é óbvio que vai mudar. Mas por quanto tempo? Entende? Se você não der a lei do reforço, ela vai ter uma tendência a voltar para o caminho que era original, que ela transcorreu durante sua vida inteira. Sua vida inteira. Por exemplo, gente, eu estou falando aqui a ponta do iceberg sobre padrões de nascimento, né? É um mundo muito vasto. São várias interferências. Se você foi querido, se você não foi querido, se você foi preterido, se você demorou para nascer, se teve sofrimento fetal, né? Se não teve sofrimento fetal, o que você registrou? Por exemplo, você foi anestesiado. Muita gente, quando a anestesia prolonga muito tempo e afeta o feto recebe parte daquela anestesia. Sabe um padrão normal que eu já cansei de ver, que acontece? São pessoas que quando vão quebrar seus obstáculos, pessoas que quando vão avançar na vida, sabe o que acontece? Quando ela está no auge do avanço, anestesia. Elas voltam, anestesia. Padrões que o nosso sistema interpretou como verdade e reproduz isso o resto da nossa vida. E se a gente não investiga, não se autoconhece, a gente não muda. Por isso que não adianta, não me dei bem com fulano nem com fulana. Me separei de fulano era alto, gordo, barbudo,
era branco, agora o ciclano é preto, magro, rico, o outro era pobre. Troquei geral. Agora vai ser diferente. Será? Será? Se eu não sei por que eu entrei no relacionamento, quais as minhas carências que levaram eu a entrar no relacionamento, porque eu saí do relacionamento, dificilmente eu vou ter um relacionamento novo. Você mudou a moldura toda, mas a tela é a mesma. Por quê? Porque você não investigou. Repara uma coisa, nós gostamos de pessoas iguais a nós. E por que geralmente quando a gente casa com alguém ou vai morar com alguém definitivamente, a gente procura pessoas diferentes? Por que será, hein? Por que será? É por excesso? Não, é por falta. A gente quer encontrar no outro o que me falta. E isso é uma desgraça, né? Porque eu não sou inteiro. Aí eu quero que o outro me complemente. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Então, claro, depois de um relacionamento, se a gente se autoconhece e trabalha. E agora, Dade? Outro dia um cliente falou, cara, e agora? Minha mulher é um aposto mesmo. Por que eu não conheci isso antes de casar? O cara parece que tá querendo separar, né? Falei, calma. Sabe por quê? Porque ela também teve o mesmo propósito. Agora, se vocês investigarem e puderem, cada um por si, crescer naquele ponto em que você acreditava que era o outro que tinha que te dar, vocês vão se melhorar um pro outro. E aí pode ficar muito bom. Pode ficar muito bom. Percebe? Por quê? Porque crenças são mutáveis, como as personalidades do Enneagrama. Então no Enneagrama a gente vai ver lá. Como é que foi a construção psicológica desse padrão? Tem a ver com parto? Tem a ver com parto. Como tem a ver com primeira infância, com segunda infância. Nossa construção psicológica. Mas se eu sei como foi o parto, tem muitas dicas que podem cair fichas para mim quando eu estiver fazendo um Enneagrama assim extraordinárias, entende? Eu dei um exemplo, eu acho que eu falei isso na live do Enneagrama, no curso Desafio H, que estamos preparando online agora. É um curso extraordinário também, que pega um pedaço do Enneagrama, né? Não a formação, um pedacinho do Enneagrama. E a pessoa marcou lá um tipo de um padrão, e quando ela marcou todos naquele padrão, todos. Que é um padrão que a característica maior dele é o medo. Eu não tive outra dúvida. Eu cheguei para ele e perguntei, escuta, você nasceu a fórceps? Ele olhou para mim, era a primeira vez que eu estava vendo ele ali, eu não conhecia. Ele era marido de uma pessoa que eu conhecia. Que, aliás, eu que sugeri que os dois viessem fazer o treinamento. Né? E foi muito bom para eles. Ele abriu aqueles olhão, né? Do fórceps. Como é que você sabe? Você é bruxo? Eu falei, não. Como é que eu sei? Você respondeu aqui, ó. Tá aqui. Você deve desconfiar de todo mundo, né? A mulher dele falou, ele desconfia até de mim, Haddad. Até de mim ele desconfia. Desconfia até da sombra. Por quê? Porque vai doer, lembra? Fizemos um trabalho extraordinário. Ele teve uma libertação assim, desse padrão forte que ele tinha. Extraordinário. Extraordinário. A turma ficou impressionada como durante aquele treinamento, aquele período de treinamento, ele se modificou. Né? Agora, tem gente que vende, né? Eu vou transformar a sua vida. Eu não digo isso não, porque eu não sou mentiroso. Vou transformar a vida de ninguém. Mas eu sou um bom canal, eu sou um bom suporte para que você se perceba e, se quiser, transforme a sua vida. Ferramentas eu tenho para dar para isso, mas eu não tenho esse poder. Só Jesus. Né? Então, cuidado. Cuidado com quem promete o que não pode cumprir. Vou transformar a tua vida. Pô, tudo que eu quero é um Salvador, né? Vai mesmo, transforma aí. Vou te fazer rico. Eu vou te fazer rico. Mente milionária. 2.000 pessoas, alunos lá falando mente milionária. Volta daqui a um ano, ver quem está milionário além do treinador para mim, por favor. Quem está milionário ali além do treinador? As pessoas querem o barato, sabe? E o barato sai caro. As pessoas precisam ter mais consciência do que escolhem. Depois não sabe o resultado da sua vida, né?
depositou no outro, né? O outro transforma a minha vida, o outro vai transformar a minha vida. É assim que a banda toca. Antes de ler aqui as perguntinhas, eu vou ler. Inspire aí, inspire. Por favor, se você puder, feche os olhos, inspire calmamente e expire calmamente. Faça isso 3 vezes. Mansidão. Inspire imaginando paz e mansidão. Olha, sem interromper a respiração, a inalação e a exalação. Então você puxou a energia nova, ela circulou em você e você libera a energia que não te serve mais. Faça isso 3 vezes. Mansidão. Para que você se conecte com a poesia que eu vou ler daqui. E o título é Respirar Conscientemente. Se você puder fechar os olhos, seria melhor. Para que você sinta, veja, ouça e se conecte com esse poema, que é sobre respiração e a importância da respiração. Vamos lá então. Respirar conscientemente. Respire, respire, respire. Respire tudo que te inspire. Respire livre e de forma plena. Respire, que vale a pena. Respire a energia do ar que te envolve e permeia. Respire cada momento, cada sentimento. Respire sua concepção. Respire seu nascimento, sua criança. Respire seu pai, sua mãe, seu irmão. Respire o passado que se liberta. Respire sua mente aberta. Respire seu presente, sua gratidão. Respire sua vida tão querida. Respire com os seus. E quando finalmente se encontrar e começar a se amar, respire Deus. Bonito, não? Lindo esse poema, né? Não deve ser meu, não. Isso deve ser alguma psicografia. Alguma psicografia, né? Mas é muito lindo esse poema. Respiração, respirar é viver. Respire com os seus. Aproveita a pandemia, respire com os seus. Olha, você dá a mão para os seus familiares, seu pai, sua mãe, respirarem juntos. Você pegar seu parceiro, sua parceira, abraçar coração com coração e respirarem juntos. Isso é extremamente vigoroso, extremamente reparador. Respirar junto, 3 respirações profundas, sentindo a respiração um do outro. Isso é um remédio. Isso é o melhor Lexotan que existe. Rivotril na face da Terra. É a oportunidade de respirar com os seus. E finalmente, quando começar a se amar, e quando finalmente se encontrar e começar a se amar, respire Deus. É isso que eu desejo para vocês, meus queridos e minhas queridas.